Bacana, vamos continuar então agora com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque hoje a participação do fundo tem como tema as operações policiais, que têm se intensificado nessas últimas semanas em diferentes regiões do país, em diferentes estados. E segundo especialistas, essas ações deixam muitos indícios de chacina e de vingança. Olha só, para a gente relembrar, no dia 27 de julho, um policial da Rota, que é o batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi morto no Guarujá. Essa morte desencadeou a Operação Escudo, que é uma das mais letais da história em São Paulo, com 600 agentes mobilizados e 22 mortos confirmados. Contrapondo a versão oficial de que essas mortes teriam ocorrido após confrontos, os moradores têm relatado casos de execuções e tortura. A gente ouviu, inclusive, o grupo de movimentos da sociedade civil que visitou ali o Guarujá, Baixada Santista, e trouxe essas denúncias de familiares, né? Sobre esse caso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não há combate ao crime organizado sem efeitos colaterais. Então, ele está chamando essas mortes de efeito colateral, mortes essas que as denúncias são de tortura e execução. Além da operação na Baixada Santista, outras ações policiais na Bahia e no Rio de Janeiro, no início de agosto agora, resultaram em 45 mortes, tudo isso em 6 dias. Somente em 2023, segundo dados do Fogo Cruzado, 148 pessoas já foram mortas em operações policiais em um combate, né, autodeclarado aí contra o crime. Após essas mortes, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio e outras organizações estiveram presentes em diferentes atos realizados no litoral sul de São Paulo e também em frente à Secretaria de Segurança Pública na capital paulista. E agora, na última quinta-feira, dia 24, organizações negras se uniram na jornada dos movimentos negros contra a violência policial, aconteceu no vão do MASP. A gente conversa sobre esse cenário com a Edjane Lacerda, que é da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, e a gente está também com o Pedro Lagarta, que é assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Pedro, Edjane, um prazer recebê-los aqui no Bom para Todos para discutir um tema tão importante, para a gente conseguir pensar e refletir sobre o que está acontecendo. E eu queria já começar com uma pergunta para a Edjane, para que ela explique para a gente sobre essa Operação Escudo. Tem sido chamada pela sociedade, pelas famílias, de uma operação de vingança. O que se sabe até o momento, Edjane? Seja bem-vinda. Obrigada, Thalita. Boa tarde, Pedro. É complexo a gente dar o nome, né, para uma operação que não seja outra, senão a de vingança, quando ela é justificada, inclusive, pela morte de um policial, né? Isso já diria muita coisa se o próprio Estado, não tivesse justificado isso com uma guerra às drogas ou ao crime organizado. A gente sabe que tem um viés vingativo, Thalita, sobretudo quem mora dentro das comunidades, né? Quem mora dentro das periferias, dentro das comunidades, sabe que quando a morte de um agente de segurança, né, quando a morte de um policial, ela acontece dentro desses territórios, a represália policial, ela é efetiva. Essa não é neste caso em especial, né? Isso já aconteceu em vários outros momentos, mas de fato nada tão sangrento na história do Estado de São Paulo como tem sido esta operação dentro deste governo. Então, sim, a gente pode legitimar de que é uma operação de vingança do Estado contra as comunidades, né? Como eu disse, quem é de periferia sabe, quem é de comunidade sabe. Os agentes do Estado sabem, o Ministério Público sabe, a Secretaria de Segurança Pública sabe, mas todos preferem justificar o que não tem justificativa a partir de uma suposta guerra às drogas, né? Essa ideia de confronto, né? Confronto de que lado, né? De qual é o lado que ataca, qual é o lado que morre, porque é inadmissível a quantidade de mortes praticadas, né, pelos agentes do Estado, e eu não estou dizendo que essa quantidade deveria ser equalitária, né? Deveria ser igual, mas acho que é uma conta que não bate quando só a sociedade civil é quem sofre a partir dessas mortes, né? O policial foi um sujeito, lamentavelmente, né? Aqui ninguém está também dizendo que merecia ou não merecia, acho que não é essa a questão. A questão é que a morte de um agente do Estado provocou todo um movimento muito sangrento por parte do Estado. Isso precisa parar, né? Isso precisa acabar.
Eu queria ouvir um pouquinho sobre as denúncias de familiares, né? São muitas as denúncias de execução. Hoje eu li uma reportagem sobre a perícia em um dos corpos, apontando que a vítima já estava imobilizada e os tiros foram assim, para execução mesmo, foram a queima-roupa, né? Então, assim, são vários os indícios que mostram essas execuções acontecendo, as torturas acontecendo. O que vocês têm ouvido em relação a relatos? Então, desde o dia 28 de julho, né, quando a operação começou, as notas, né, os boletins, os laudos, eles têm sempre o mesmo viés, né? Apreensão de droga, morte decorrente de confronto, todos os boletins vêm com a mesma característica. E aí a gente também passa a entender que esse tem sido o modus operandi da polícia, né? Não são todos os casos não acontecem iguais, as pessoas têm as semelhanças, né, de serem pretos, periféricos, mas as mortes ocorreram em circunstâncias diferentes, sobretudo com indícios de tortura, sobretudo com indícios de muita violência, né, denúncias dos moradores. A rede tem estado muito próximo, né, não só a rede, como vários outros movimentos sociais, né, Mães de Maio, que é da Baixada, Amparar, enfim, coletivos independentes organizados da Baixada, para acolher, inclusive, as denúncias e apoiar essas famílias a levarem isso para a ouvidoria, né, possivelmente para a corregedoria, para fazer essas denúncias no Ministério Público, porque todas as mortes que aconteceram dentro dessas comunidades, elas têm resquícios de muita violência, né, de muita violência que não se justifica como uma situação de confronto, né, mas sim de tortura. E a gente precisa lembrar que no Brasil a gente não tem pena de morte, né, Thalita? E essa maioria das mortes são justificadas pela passagem policial, né, como se isso desse aval, inclusive, para o governo, né, para que a polícia faça essa condição de justiça, né, entre muitas aspas, da forma como eles querem, com o aval do governador do estado, com o aval do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, o que a gente pede é que, diante dessas circunstâncias, né, diante de que a comunidade seja ouvida, né, de que o Ministério Público tome nota disso e que assuma as investigações, porque os relatos que a gente ouve estão para além de simples confronto, né? Não minimizando as situações de confronto, mas que estão de formas muito covardes. As pessoas estão sendo executadas dentro da comunidade do Guarujá, as pessoas estão sendo executadas dentro do estado de São Paulo, e a gente precisa ter uma resposta do Ministério Público sobre isso. Principalmente da forma como essas mortes têm acontecido, né? Sim, e Pedro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, justifica essas mortes como efeito colateral de uma ação da polícia. Mas a gente sabe, quando há estratégia, quando há inteligência, mortes são evitáveis. O que ele coloca é que isso não está acontecendo, ele coloca como algo normal. Por que a letalidade policial, inclusive, ela é um risco para a democracia? E avalizar, como faz Tarcísio de Freitas, é um perigo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Jane. É sempre um prazer estar aqui debatendo com uma parceira apoiada no fundo, com a equipe da TPP. A forma como as polícias trabalham e essas operações com intensa letalidade, elas são contrárias a qualquer princípio democrático em diversos níveis, né? Primeiro, pela evidente situação de vingança, onde as próprias polícias deslegitimam todas as instituições democráticas que podem investigar e responder a violências contra policiais, contra agentes. A própria polícia toma a justiça nas próprias mãos e faz um massacre contra muitas pessoas. Isso passa, né? O próprio Estado, as próprias polícias passam essa mensagem de que as instituições de justiça no Brasil não funcionam, as instituições de investigação não funcionam, não vamos esperar, né, que se faça todo o processo devido de investigação e de processamento, vamos nós resolver mesmo. Isso reforça uma cultura muito forte no Brasil, autoritária, que perpassa as nossas políticas de segurança pública, de que o controle da violência, o controle da criminalidade, ele é feito com mais violência, ele é feito com uma lógica, como eu disse, de guerra às drogas, guerra às pessoas, guerra à juventude
preta e periférica, e só reforça, então, esse sentimento de que a gente terá uma sociedade segura se a gente for muito violento, se a gente for se agir com tolerância zero, com lei e ordem, com mais bala. Isso é profundamente antidemocrático em vários sentidos. Qualquer democracia tem segurança como um dos pilares fundamentais. A gente só consegue discutir e superar as nossas desigualdades se as pessoas se sentirem seguras. E quando a própria polícia, agindo sistematicamente, né? A gente está falando da Operação Escudo, mas a gente pode voltar aos 30 anos da redemocratização e identificar inúmeras outras operações no Brasil que têm exatamente essa característica, onde a polícia ignora todas as outras instituições, né, ao arrepio da lei, e age como executores da própria justiça ao bel prazer. Então, portanto, de fato, profundamente incompatível com qualquer ideia de uma democracia forte, justa e que possa superar suas desigualdades. É o contrário. O Brasil ela aprofunda as desigualdades em muitos sentidos. Edjane, por que aqui no Brasil esses mecanismos de controle e fiscalização da força policial não funcionam? Eu li algumas análises em relação aos próprios governadores não terem controle sobre polícia militar do Estado. É real? Real. Thalita, acho que não é nem que não funcione, né? Eu acho que funciona de acordo com os interesses de quem ocupa esses espaços nesse momento, né? Porque a ESP, por exemplo, né? A gente tenta tensionar já há bastante tempo a introdução do GAESP, né? A introdução da fiscalização, né, externa das ações desses policiais militares, mas a gente está sempre dependendo de quem está lá, né, no comando, para que essas ações sejam efetivas de acordo com os nossos interesses, enquanto movimento social, não enquanto rede, mas enquanto movimento social. Quando a gente legitima, apresenta dados, apresenta números, que é isso que os movimentos sociais fazem, de forma também quantitativa, né? A gente está na rua, a gente está nas comunidades, a gente está com as mães, sobretudo, né, com as mães, seja de pessoas que estão dentro do sistema carcerário, seja com pessoas que foram executadas por esse Estado, e a gente apresenta dados. Então, a gente apresenta isso de forma científica também, né, para além da luta que a gente trava nas ruas. E o que o Estado faz com isso? Né? Essa sempre é a nossa questão. Assim, o que vocês, Estados, estão fazendo para minimizar ou para cessar isso que a gente vem sofrendo do lado de cá. E a fiscalização externa das polícias, elas seriam fundamentais. Tão fundamental hoje quanto a utilização das câmeras que não são utilizadas, que travam aí todo um debate hoje pela retirada do recurso financeiro para investimento nesse material. É a mesma pessoa que também não tem interesse em fazer a fiscalização desse policiamento, né, das ações desses policiais, porque sabe que são ações equivocadas, que são ações que não condizem com aquilo da qual eles deveriam fazer. Então, essa já é a resposta, assim, né? Funciona, mas de acordo com outros interesses, né? São interesses políticos, são interesses de poder, são interesses de relações que se fazem politicamente, né, institucionalmente, da qual os movimentos sociais não fazem parte. E aí a gente fica aqui tentando tensionar o Ministério Público, tentando tensionar o próprio Estado, para que a gente tenha respostas mais efetivas. Eu não acredito que não funcione, eu acredito que funciona a partir do interesse de quem está nesse comando, né? Porque se é cobrar também, a resposta que a gente tem, não, tá lá, tá funcionando, né? Não, tá lá, tá rolando. Não, mas não tá rolando da forma como a gente tentou desenhar aqui para vocês. A população preta, sobretudo jovens periféricos, está morrendo na mão dos agentes da polícia. E a gente precisa de respostas sobre isso, ou a gente precisa que o Estado pare de fazer isso, né? E a gente só vai conseguir tensionar isso quando a gente tiver, de fato, uma fiscalização externa que funcione às nossas necessidades e não às necessidades políticas. Sim. Pedro, a Edjane traz esse componente do racismo nessas ações violentas por parte da Polícia Militar. E isso fica muito claro, né, quando a gente analisa essas ações e principalmente como a gente tem visto agora no Guarujá. Perspectiva, né? Se olhar o jornal, se olhar os dados, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, recentemente divulgou os dados.
Primeiro que o número é um número absurdo, né? 6.500 mortes cometidas por policiais, das quais mais de 80% são de pessoas pretas, ou seja, é evidente, né, quanto essas pessoas elas são o alvo dessas operações e essas pessoas, e por serem essas pessoas, o sistema de justiça como um todo não se mobiliza para investigar, para punir, para resolver o problema. Então, a letalidade das polícias é absolutamente estruturada, marcada pelo racismo no Brasil. Pedro, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre como o Fundo Brasil apoia essas organizações que lutam por justiça criminal e o que tem sido oferecido nesse momento, inclusive. Legal. O Fundo Brasil sempre, desde a sua fundação, apoiou organizações cuja missão é combater a violência institucional no Brasil, né? A gente vem apoiando isso há bastante tempo. E ao longo dos últimos anos a gente vem lançando, desenvolvendo alguns editais especificamente voltados para essa questão da justiça criminal, onde a gente inclui polícias, as organizações da justiça criminal. O que é importante dizer que são tão responsáveis quanto a própria polícia, né? O Ministério Público que não controla, que não investiga, o Judiciário que arquiva os casos, eles são tão responsáveis por essas mortes quanto as próprias polícias que estão lá exterminando pessoas, né? Então a gente tem esses editais cujo objetivo é fortalecer organizações que estão na linha de frente desse trabalho, combatendo com as mais diversas estratégias, as mais diversas formas, formando redes, atendendo a familiares, produzindo dados, o que é muito importante no campo da segurança pública e justiça criminal no Brasil, né? A gente tem um campo absolutamente pouco transparente, de propósito, como o Edione falou, ele é um campo completamente instrumentalizado por razões políticas e econômicas. Então, esses editais, eles querem fortalecer essas organizações para que elas consigam participar desse debate sobre segurança pública e justiça criminal tão pouco aberto para a participação da sociedade civil e, por isso mesmo, tão pouco transparente, tão violento. O Fundo lança, a partir dos seus sites, redes sociais, editais. Nós temos um edital agora, aberto nesse momento, chamado Direitos Humanos e Justiça Criminal. Convido a todos darem uma olhada no nosso site, divulgarem para as organizações que acharem interessantes. A gente tem como objetivo, sobretudo, apoiar as organizações mais da base, mais próximas aos acontecimentos, mais próximas às pessoas mais impactadas por esse tipo de violência. Então fica aqui o convite para conhecer os editais do Fundo e conhecer as organizações que o Fundo apoia, como a própria rede, como outras, entrar no site, procurar forma de doar para essas organizações. O Fundo também recebe doações de pessoas, doações de indivíduos, né, para poder continuar esse fortalecimento. É muito importante que, para que a sociedade civil consiga entrar nesse debate com força, tem apoio da população como um todo, que tenho certeza também fica aterrorizada quando vê a polícia agindo desse jeito em São Paulo. Eu concordo que tem um papel fundamental. Diga. Imagina, desculpa, Thalita, eu estava dizendo que o Fundo tem um papel fundamental nas articulações com os movimentos sociais, é de suma importância, então minha admiração aí também vale reforçar. E eu queria também só complementar aqui, Thalita, de que a rede de proteção, ela está acompanhando, né, a missão do CNDH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos na Baixada, e vai realizar uma audiência pública na sexta-feira, dia 1/9, né, das 2 às 17 horas, das 14 às 17 horas, no auditório da Defensoria Pública da União, na DPU, né, na Rua Teixeira da Silva, 217, primeiro andar, para apresentar o relatório preliminar da missão que a gente está realizando, né, junto a outros movimentos sociais, e fazer algumas recomendações, né, tendo em vista aí a quantidade de pessoas mortas e os relatos dos abusos, tortura e violência extrema por parte dos agentes de segurança do Estado. Então, no dia 1/9, das 2 às 17 horas, no auditório da Defensoria Pública, aqui em São Paulo, a gente vai estar lá acompanhando a missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é justamente para tentar tensionar essas investigações e sugerir mais do que respostas para que parem a operação. De forma imediata a necessidade de que essa operação seja cessada. Perfeito. Edione, Pedro, muito obrigada pela participação de vocês. Sempre muito importante a participação do Fundo Brasil aqui com a gente, com as organizações, inclusive. Uma boa tarde para vocês, até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Até.
A gente esteve com o Pedro e com a Edjane, Pedro do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Edjane da Rede, deixa eu pegar o nome completo aqui para vocês, Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, falando um pouquinho sobre letalidade policial, tema tão importante para a gente discutir e avançar em possíveis resoluções para o tanto de mortes que a gente tem acompanhado e assistido, né? Vamos